Olá, pioneiros! Hoje vamos falar sobre a caminhada de Compostela, o que eu levei, o meu equipamento, o que eu achei bom e o que eu achei ruim, para tentar ajudar vocês aí. Se alguém quiser fazer, o que levar e o que fazer. Bora ver? Olá, pioneiros! Hoje vamos falar sobre a caminhada de Compostela. Então, assim, eu vivi a caminhada de Compostela, tá? E vocês viram um pouco lá nos vídeos, realmente foi muito bom. E eu vou mostrar para vocês nesse vídeo o que eu levei, entendeu? O que foi bom na caminhada e o que não foi, tá? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês. Na realidade, a gente tem muito tópico, muitas coisas para quem quer fazer mesmo, né? Quanto de roupa levar, quais são as roupas que vão levar. Então eu já tenho uma certa experiência sobre isso, né? Como eu escalei muito tempo, então eu já tinha uma certa experiência. Até mesmo a minha mochila, ela é bem velhinha, nossa, bastante tempo que eu tenho, tá? Na realidade, a mochila é a primeira coisa que você tem que pensar, junto com tudo que você vai levar, certo? Essa daí é a base, tá? Eu saí aqui do Brasil, eu não comprei uma passagem para despachar bagagem, né? Por quê? Porque tudo que eu fosse despachar demais, eu ia ter que levar lá e carregar em todo esse percurso, né? Isso complica bastante, tá? Então, o que acontece é o seguinte, eu levei uma mochila muito pequena. A minha mochila é bem pequena mesmo, tá? Então, a minha mochila, eu vou até tirar algumas coisas aqui, que eu vou mostrar para vocês. Tirar aqui a minha credencial aqui também, ó. A minha mochila é isso aqui, ó. Só isso aqui, tá? Então eu vou colocar aqui para vocês. Minha mochila, a gente chama isso aqui uma mochilinha de ataque, tá? Então ela é almofadada, então olha, ficou assim. Então aqui dentro tá o meu saco de dormir que eu coloquei aqui. Então o saco de dormir fica aqui, eu coloquei aqui atrás, né? E olha, né? Tem aqui o peitoral, para você não machucar muito aqui, porque senão você começa a machucar muito o ombro, tá? Então aqui ele joga mais para dentro aqui, né? Para não ficar muito aqui fora e você ter liberdade para poder andar. E tem essa outra que é muito importante você regular. Você vem, coloca aqui e trava. Isso daqui é muito importante para você conseguir travar, né? Que a gente fala. Esse aqui é bem simples, você vai ver só que não tem nada. Por quê? Porque é uma mochilinha pequena, bem pequena. Então assim, eu decidi diminuir muito a minha mochila, né? Porque quanto mais eu fosse levar, mais eu iria carregar e iria ser mais difícil, né? Então a caminhada, ela tem um pouco disso, tá? Então a gente tem que pensar no que a gente vai fazer, o que a gente vai levar, tá bom? Bom, a mochila, o que eu fiz? Eu carreguei essa daqui. Eu levei várias coisas, né? E uma das coisas assim, as camisetas, eu levei camisetas fáceis de lavar, leve, pequenininha, né? Essa daqui é uma delas, ela é bem leve, pequenininha. Eu levei, no caso, 4 de mangas curtas, tá? 4 de mangas curtas e levei 2 de manga comprida, uma branca e uma cinza que vocês vão ver até alguns no canal, né? Teve até uma que eu fiz assim, porque eu perdi o meu boné, e não tinha nenhum lugar para comprar nada, então tava muito sol, aí eu tive que fazer aquela bandana aqui para não ficar aquecendo muito a cabeça e eu ficar me queimando. Então eu tive que fazer, aquilo lá foi uma emergência até eu achar um lugar que eu conseguisse comprar. Consegui comprar um chapéu, né? Tipo espanhol, assim, que vocês vão ver lá no vídeo. Eu achei bem legal de viajar. Vocês têm que pensar nisso também. A gente tem que começar assim. O que vocês vão levar? Eu levei muita camiseta. Eu achei que não há necessidade de tanta camiseta, eu posso diminuir muito a camiseta. Então assim, eu levei uma bermuda e uma calça que eu fui com ela. Eu prefiro andar de calça, eu particularmente eu gosto. Então tem as calças especializadas, que é essas calças que você faz caminhada. Eu gosto de andar de calça, eu prefiro. Você não queima a parte de baixo e tudo mais, né? Se você quiser colocar alguma coisa, né, vamos supor, para cobra, aquele negócio
negócio todo, você pode colocar por cima. Eu prefiro, porque quando você está de bermuda e você coloca aquele protetor, né, de mordida de cobra, aí ela fica ali roçando e acaba criando bolha, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar? A mochila, o que você vai fazer? Eu levei uma bem pequenininha mesmo. Ela pesou, acho que foi 4 quilos só, né? 4,5, se eu não me engano, né? Então, assim, muito pouca coisa, né? Coisas que eu não levei. Então, tinha todas essas camisetas, uma bermuda, tá? Cueca eu tinha, né? Lógico, eu levei 6, né? E levei meia 6 também. Então, eu tinha 6 dias, depois eu tinha que lavar roupa, não tinha jeito, né? Então, eu sempre tinha que lavar roupa. Eu achei que dá para você fazer menos. A caminhada de Compostela, nós não temos problema em relação a isso, porque você fica em albergue, a maioria dos lugares, todos os lugares praticamente, tem onde lavar roupa, tem alguns lugares que não tem no albergue em si, mas tem uma lavanderia perto, você consegue ir levar para fazer. Então, assim, eu hoje, se eu fosse, eu ia levar 3 camisetas, 4 camisetas no máximo. Eu iria preferir levar uma de manga curta e as 3 de manga comprida. As manga comprida você usa mais, porque você não sabe aonde você está, né? Ela é bem prática. Essas minhas que eu usei de camiseta compridas são essas que você, se estiver calor, ela protege, né? Que ela tem o raio UV, ela protege do raio UV, então você consegue eliminar bastante em relação a isso, tá bom? Eu não usei muita coisa. Eu já tinha uma certa experiência, então eu não usei vaselina para passar no pé, esse tipo de coisa, eu não usei, foi muito pouco, tá? Então, porque eu já tinha uma certa experiência, não tive bolha nenhuma, não tive nada. Mas tem pessoas que já não são tão acostumadas, então tem que se proteger bastante, tá? Bom, a mochila foi isso. O meu maior problema foi isso aqui, ó, que tá aqui dentro, ó. Essa daqui, ó, né? Essa daqui é um saco de dormir, então a gente pode diminuir, ela diminui bastante, né? Esse saco de dormir aqui, ele vai até 7 graus, se eu não me engano. Acho que tá marcado aqui. Acho que até 8 graus. Até 8 graus negativo essa daqui. Essa daqui ela é bem resistente, tá? Então, assim, eu comprei na época, era para dormir em montanha. Então você dorme em montanha. Geralmente quando a gente dorme em montanha, a gente precisa. Então ela é mais robusta e tudo mais, tá? Então essa daqui é uma que eu achei muito grande. Então eu tive que levar até ela por fora, assim, sabe? Eu carreguei ela por fora, porque não cabia aqui dentro. Eu acho que só cabe praticamente só ela. Olha o tamanho, né? Ela quase completa tudo. Se você vier aqui, vai ficar muito pouco aqui, né? E você tem que levar a água, comida, que eu levei aqui de fora, né? A água, que você tem condições. Lá você tem em vários lugares, você vai abastecendo de água e você tem água sempre. Então, não é uma coisa difícil de adquirir água lá. Então, lá é bem tranquilo em relação a isso, né? Agora, esse aqui, eu compraria um menor, tá? Eu compraria um menor. Porque se você comprar um menor, você consegue, vamos supor, dormir com uma roupa um pouco mais, né, vamos dizer assim, com uma calça, você pode colocar uma blusa menorzinha, você dorme e aí você acaba não passando frio, né? Então você pode dar um upgrade nela com uma roupa mais resistente ao frio, tá? Então, esse aqui, ele me serviu muito também, é bastante antigo que eu tenho, né? Eu quis levar as minhas coisas mesmo. Foi a minha primeira caminhada mesmo, assim, relativamente de longa distância, não totalmente longa, né? Mas é isso, né? Só para vocês poderem entender. Então, isso daqui é uma coisa que a próxima vez eu vou comprar uma menor. Por que é bom levar o saco de dormir? A maioria dos lugares, dos albergues, eles têm, mas às vezes alguns têm cobertor, outros não têm. Alguns têm... a maioria tem o travesseiro e tal, mas você tem um negócio que você coloca por cima, tal, é tudo bem limpinho, mas aí você usa o seu saco de dormir, né? Porque fica uma coisa, né? É seu e tudo mais, né? Tá? É bom para poder aquecer. Muitas vezes lá não tava
tão frio, tão quente, e também não estava tão frio, estava mais ou menos, né? E mesmo assim, eu às vezes tive que abrir o saco de dormir porque ele esquenta muito, né? Então esse aqui eu achei muito bom, né? Mas eu acho que ele é muito volumoso. Tem um menor, né? Até mesmo o Manuel, ele tinha um bem legal que ele colocava, a mochila dele era maior. Essa daqui é 25 litros, tá? Essa aqui é de 25 litros, então a dele, se eu não me engano, era 45 litros, era bem maior do que a minha, tinha mais como colocar as coisas, e ele colocava o saco de dormir dele aqui, então dava para, assim, carregar melhor. Talvez eu iria com uma mochila um pouco maior e diminuiria isso aqui. Uma outra coisa que eu não levei, eu não levei chinelo. Então isso daí é uma coisa que eu sofri. O chinelo você não vai usar o dia a dia, né? Você pode, vamos supor, se você tem uma bolha, você quer ir de chinelo, tudo bem. Você pode fazer um trecho de chinelo, uma parte, né? Mas no caso, eu falei, eu não vou usar o chinelo, só vou usar o chinelo nos abrigos. E eu acabei não levando, por causa do espaço, e eu ia ter que ficar pendurado e tudo mais, ia ser complicado para mim. Eu decidi não levar. Eu me arrependi nesse caso, né? Até tem uma pessoa que eu estou seguindo, que ele está fazendo a PCT, né? E o que acontece? Ele tem que minimizar muito, porque ele está fazendo uma caminhada de, acho que 4.700 quilômetros, né? Muito grande, né? É de longa distância. E ele fala sobre isso, ele até fez mesmo um chinelo com uma palmilha, né? Por quê? Porque fica mais leve para carregar, ele enrola e tudo mais, e fica leve para carregar. E você usa só à noite, né? Você vai usar na hora de dormir, você monta a barraca, ou você está num abrigo, você só coloca ali para ir no banheiro, para voltar, né? Esse tipo de coisa, para não colocar o pé diretamente no chão. Eu sofri um pouco por causa disso. Então, um chinelo, mas aí teria que ser uma mochila um pouquinho maior. Realmente não coube o chinelo aqui nesse caso, né? Com as coisas que eu tinha, né? Eu agora vou comprar um outro saco de dormir para ser um pouco mais prático, né? Mais fácil. Então isso daí eu mudaria, tá? Uma outra coisa que eu acho que aqui você tem essa parte de cima aqui, que eu levei a minha GoPro, eu levei a bateria, esse tipo de coisa ficou muito aqui em cima, né? Então é uma mochila bem simples, é uma mochila que a gente chama de ataque, é uma mochila que, vamos supor, você vai para escalar. Por exemplo, você faz um acampamento básico, uma mochila grande, e depois você vai subir só a montanha, né? Então você leva uma mochila pequena, só equipamento de escalada, bebida, um pouquinho de comida só. Então você vai subir e descer. É uma coisa rápida. Isso aqui é chamado mochila de ataque, que a gente chama, né? Então é como se você fosse subir uma montanha. Você vai até a base da montanha, faz um acampamento base, uma barraca, tudo, fogueira, as coisas para você ficar, para você dormir, deixa tudo preparado, escala o dia inteiro. Quando volta, tá tudo preparado para você, né? Então é isso. Então assim, a mochila, eu levei essa aqui, talvez levaria um pouco maior do que essa daqui, né? Ela é confortável. Ela tem aqui como se fosse uma borracha aqui, então ela é bem legal, aqui fica firme. Agora, essa barrigueira aqui, realmente, ela deixa a desejar um pouco, mas ajuda, tá? Ela deixa a desejar um pouco, ela não é tão amofadada, esse tipo de coisa, né? Mas também eu levei muito pouco, ela ficou bem leve, a mochila ficou levíssima, fácil de andar. Eu gostei, foi bem prático em relação a isso, tá? Lavar roupa na caminhada é o seguinte, você vai gastar aí em torno de 5 euros, né? Eu achei relativamente caro. Se você for lavar roupa, putz, você vai lavar 2 camisetas, uma calça, por exemplo, né? Então assim, eu ficava de bermuda, lavava a calça e já secava, já secava. Então você ia gastar em média 5, 6 euros para fazer isso aí. Ela vai secar. O que você tem que fazer? Você tem que simplesmente arranjar outras pessoas que tenham para poder dividir, porque as máquinas geralmente é mais ou menos grande, dá para 4, 5 pessoas fazer. Você pode dividir com outras pessoas, conversar com as pessoas, vamos lavar, vamos lá. Aí todo mundo lava, cada um pega a sua, né? Então isso daí é legal, porque, poxa, você vai gastar 5, 6 euros, o outro vai gastar 5, 6 euros. Então junta todo mundo e faz uma máquina só, né?
Tá? Então é assim, tem pessoas que vai com meia dúzia de roupa e passa os 9 dias tranquilamente, usa 2 dias uma roupa, ou dá uma lavadinha mais na camiseta, porque essas aqui é bem fácil, qualquer coisa que você tem, você dá uma lavadinha ali, no dia seguinte está mais ou menos seco, depois você deixa pendurado um pouquinho na mochila, pegou o sol, já seca, né? Então você pode fazer isso, algumas pessoas fizeram isso para não gastar com isso, né? Aí depende muito. Logicamente, isso aí nós estamos falando da caminhada de Compostela, tá? Existem outros tipos de caminhada, com certeza eu vou fazer outros, tem o da fé que eu quero fazer, tem uma outra amiga também que está fazendo o do sol, né? De repente eu até faço no futuro próximo. Aí quem sabe o ano que vem eu faço outra caminhada, né? Pode ser, tá? E eu vou curtir. Eu acho que fazer ali o francês, né, que dá os 900, eu andei 270, segundo a minha Compostela é 240, porque é linear, então ali você tem que ficar, né, andando assim, e aí você acaba andando mais. É normal, tá? Então é isso. Agora, uma coisa que a gente tem que pensar, o que mais dá problema mesmo em uma caminhada que vai maltratar mesmo é o pé. O pé. Eu acho que se você levar uma mochila simples, como essa daqui, pequena, tudo bem. Ela é confortável aqui e tal, ótimo, perfeito, tá? Ela é almofadada aqui, porque aqui machuca mesmo. Aqui você vai, tá pesado, ela vai machucar um pouquinho. Então se ela é bem almofadada aqui, que é onde pega mais, beleza, eu acho que não tem problema, tá? Agora, qual o tênis levar? Isso daí é a maior dúvida. Veja, cada pessoa tem o seu hábito, né? Eu, quando eu escalava, eu usava muito bota, então a gente tinha, não passava de um dia andando, né? Às vezes até menos, né? Então eu usava muito bota, porque você tinha que levar todo o equipamento de escalada, às vezes tinha que levar outras coisas, então as mochilas eram grandes, eu tenho uma cargueira grande, a gente tinha que levar uma cargueira grande mesmo, porque só equipamento de escalada, uma cadeirinha, todos os mosquetões, putz, aí é grande mesmo, então ela é bem pesada, então a gente não fazia coisa muito grande, né? A gente fazia as trilhas menores. Aí eu tô com uma bota, né? Essa bota aqui era bom, por quê? Porque geralmente na escalada você subia uma montanha, então até subir lá você tinha pedra solta, e isso aqui protege o calcanhar, né? Que seria essa parte aqui para não torcer, então você ajudava a não torcer, tá? Logicamente, você não vai comprar uma bota e sair andando com ela, porque você vai criar bolha, você tem que preparar ela antes, usar uns dias aqui e tudo mais, né? Para ela ficar amaciada com o seu pé, porque você compra a bota, ela vai se encaixar com o seu pé, então aí você não vai ter problema, né? Uma outra coisa, uma boa meia. Uma meia também é muito importante. Essa meia, o importante da meia, existe umas meias muito caras, muito boas e excelente. Eu até não tenho uma, talvez eu até procuro alguma, né? Mas uma meia que não tenha muita costura. Então você tem que pegar uma meia, tem que ser aquela meia que não tenha muita costura. A costura vai te criar bolha, você vai andar o dia inteiro, vai te criar bolha. Então você tem que arranjar uma meia sem costura, tá? Eu não usei a bota, tá? Eu não usei a bota, eu usei esse tênis aqui, né? Eu usei esse tênis aqui, tá? Eu usei esse tênis, ele é leve, muito leve. Ele é um tênis de correr. Não é um tênis barato, mas é um tênis de correr, então você acaba usando para várias coisas. Gostei muito dele, ele é muito leve, muito gostoso, tal, né? Ele é em gel e tudo mais. O que eu não gostei dele na parte, então vamos supor, como essa parte é muito lisa, é muito liso, se tiver chovendo se tiver chovendo, tá vendo? Ó? Se tiver chovendo, isso aqui, teve uma hora o barro fica complicado de andar. Então já essa daqui, ela já é mais apropriada, ela tem essas agarras aqui, ela tem as agarras assim, ó, tá vendo? Aqui você consegue entrar no barro e você consegue passar mais fácil. Esse aqui é boa, ela é resistente à água, não existe a prova d'água, eu sou meio assim com a prova d'água, porque ela fica até aqui, a água pode vir até aqui que ela não entra, mas chegou aqui, ela vai entrar.
Então não tem jeito, tá? Então, só para vocês verem, a água vem até aqui, não entra água. Só que passou daqui, aí ela vai entrar aqui, então não tem jeito. Eu sou meio assim com a prova d'água. Se você faz uma caminhada, você vai pensar. Esse aqui, ele seca rápido. Algumas vezes ele molhou, passou ali uma horazinha, ele estava seco, entendeu? Então eu não sei. Tinha um pessoal, né, que estava fazendo com uma papete. Eu tive uma papete, eu usei muito tempo. É uma papete de caminhada, então ela tem as travas e tudo mais. Tem pessoas que vai bem, eu acho que ela é gostoso para andar e tudo mais. Eu gostava de usar porque às vezes você ia subir uma montanha e você ia acampar lá em cima. Então quando você pegava uma bota dessa e colocava na mochila escalando, aí era difícil. Então quando você tirava e colocava a sapatilha de escalada e colocava na mochila, então ela ficava sempre te jogando para trás, assim, nossa, tinha que fazer muita força para te empurrar para a pedra, né? Então fazia muita força. Então eu gostava dela porque era prático, você fazia a caminhada e você ia subir, pendurava ela na mochila, ela era muito leve, né? Como essa aqui eu não teria nenhum problema, tá? A papete deve ter o mesmo peso. Bom, interessante, eu vou comprar uma e depois eu vou pesar só para ver. Agora, esse aqui, ele tem um pequeno problema. Se você pegar uma pedra, ela acaba, né? Ela tem amortecimento e tal, mas às vezes a pedra é um pouquinho grande e você sente aqui no pé. O que você pode fazer é pegar uma palmilha, né? Tem essa daqui, ó, tá vendo? Você pega uma mais resistente, mais dura, ó, essa aqui é bem macia. Você pode pegar uma mais dura e colocar aqui. Isso aí você pode dar o upgrade nela, tá? Eu não fiz, eu tive a ideia de uma experiência agora que eu vi uns colegas falando sobre isso e eu falei, poxa, eu vou comprar uma palmilha específica, mais dura para poder aguentar, vamos supor, na hora que você estiver numa pedra, você vê que tem um lugar que esse trecho vai ter muita pedra, você pode trocar a palmilha, você para beber uma água, vai lá, troca a palmilha, ele aguenta mais resistente, vamos dizer assim, a pedras e tudo mais. Realmente ela não é tão resistente à pedra, tá? Isso daí é um pouco, mas também é leve, bem gostoso, eu adorei andar. Eu na realidade nunca andei de tênis, né? Quando eu decidi fazer essa caminhada, eu estava pensando, eu falei assim, poxa, eu vou pesquisar sobre o assunto, né? O que eles fazem, né? E aí eu vi que tênis, eu falei, eu vou usar um tênis que eu corro, né, para fazer minha preparação, para correr e tudo mais, e fazer isso, tá? Existe tênis bem mais barato que esse aqui, existe tênis de tudo quanto é tipo, tem tênis específico para caminhada, tá? Eles são bem parecidos com esse aqui também, ele tem folga. Eu não gosto de ter tênis que encaixa muito no pé, que fica muito apertado. Tem pessoas que falam que tem que ficar bem apertado, bem firme. Eu não gosto. Quando nós escalamos, nós usamos uma sapatilha. Essa sapatilha, ela encaixa no pé, nossa, prensa bastante mesmo. Os dedos ficam juntos assim, né? Para você conseguir escalar, tá? Então ela tem uma borracha depois, mais para frente eu mostro para vocês. Esse vídeo é sobre caminhada, então eu nunca gostei ela muito firme, o tênis muito firme, entendeu? Como bota muito firme, eu não gosto, eu gosto ela um pouquinho mais aberto, né? Para ficar mais à vontade. Isso é do meu jeito, tá? Agora tem pessoa que fala, não, tem que ficar bem encaixado no pé, porque senão vai ter atrito, não sei o que mais. Não sei, eu comprei assim, nunca tive problema. Eu não tive nenhuma bolha, nenhuma, nada, não tive nenhum problema. A única coisa que eu tive uma canelite. Tá? Uma canelite eu tive, eu acho que eu abusei um pouco em algumas partes, tentando ir muito rápido ou tentando passar o mais rápido que eu conseguia, e isso realmente acabou forçando um pouco e acabei tendo a canelite, né? Então complica um pouco, tá? Sobre colocar óleo, né? Tem muitas pessoas que colocam óleo no pé e hidratam o pé. Eu acho que assim, eu não coloquei óleo, eu não hidratei o pé, eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz, que eu achei que é importante, fazer uma massagem. Chega no abrigo, faz uma massagem no pé, coloca a perna para cima, descansa, prepara. Se você não fizer isso, você vai ter problema, tá? Isso aí não tem jeito. A parte principal que você vai ter problema é joelho, pé, esse tipo de coisa, tá? Então, é o seguinte, quando você vai fazer uma caminhada mesmo, não se preocupe com o tempo.
A caminhada não tem tempo, não é uma aposta eu fazer mais rápido do que o outro. Não, a caminhada é você e você. Então, se você demorar um dia a mais ou um dia a menos, não tem importância nenhuma. Que até mesmo, eu estava falando sobre logística, isso aqui tudo é sobre a logística, como que você vai fazer para você fazer a caminhada, né? Teve algumas pessoas, né, que no caso, eles pegaram e reservaram os albergues, reservaram todos os lugares. Vou ficar em tal lugar, vou andar tantas horas, vou andar todo dia tal, e reservou tudo. Eu fui sem reservar nada, tá? Eu não reservei nada, né? O Manuel também não reservou nada. A gente já sabia mais ou menos onde ir, mais ou menos onde tem e tudo mais, tá? Nós não reservamos nada. Não foi nada reservado. A vantagem que tem é que você fica livre. Se você quiser andar com alguém, se você quiser, se você se machucar, por exemplo, você tem que andar mais 5 km, mas você não quer andar mais 5 km, você pode chegar e falar, poxa, tem uma por aqui, eu já vou ficar por aqui, eu vou proteger mais, eu vou passar um remédio, colocar a perna para cima. Você não pode, porque você está reservado no outro, entendeu? Você até pagou. Então não tem muito sentido. Então eu particularmente, eu gostei de fazer isso, por quê? Porque eu fiquei livre. Eu podia parar, podia comer, eu não podia comer, se eu quisesse eu comia um lanche, se eu quisesse eu ficava numa cidadezinha antes. Se você olhar para uma cidade e falar, nossa, que cidadezinha pequenininha, eu quero ficar aqui, eu quero ficar nessa montanha aqui, né? Que tinha uns lugares assim, que tinham uns albergues, uns hostel, assim, no meio da montanha. Se você falar assim, putz, eu quero ficar aqui, eu vou ficar aqui, pronto. Você vê, tem vaga, pronto, você vai e fica. Então eu acho que é muito legal. Em Compostela você tem muita coisa, ninguém vai te deixar na mão. Então teve um que nós não chegamos muito tarde, não tinha mais vaga, não tinha como. Aí eles falaram, eu vou te arranjar outro. Ligou lá para o outro tinha, nós fomos lá e fizemos, entendeu? Por isso que é importante a gente pensar assim, se você reservar tudo, você vai ficar preso com aquela logística que você fez. Você não tem como, não, já reservei, eu tenho que ir. Eu já até paguei, pronto, acabou. Só se você, né, deixar para lá. Mas no caso, eu fui desse jeito, eu gostei, eu achei muito legal, tá? A única coisa que eu tinha uma logística, eu ganhei 2 dias, eu estava pensando em fazer em 12 dias, eu fiz em 9, e aí eu acabei uma portuguesa estava lá e falou assim, eu vou fazer a de Fistera, né? Que aí é uma outra caminhada de mais 100 quilômetros. Então ia demorar uns 3 dias por aí, né? Para poder fazer. Só que aí eu teria que voltar para Santiago, ou eu teria que pegar o trem, ir até Lisboa, que ia ser mais um dia, e eu tinha só 4 dias para poder chegar em Lisboa, para pegar o voo de volta. Então eu tive esse problema. Se eu tivesse pegado o avião e tivesse ficado em Porto, no caso, se eu fosse voltar para o Brasil de Porto, daria para fazer isso aí. Ia ser bem apertado os dias, mas eu iria conseguir fazer. Aí nesse caso eu decidi não fazer por causa disso. Você está vendo que no meio do caminho você quer fazer alguma coisa, de repente você pode até fazer, mas você tem que estar livre. O meu problema era o voo, né? Para poder calcular mais ou menos e ficar livre, né? Eu quero fazer outra via, eu quero fazer outra coisa, eu quero, entendeu? Fazer outro caminho e tudo mais, tá? Espero que vocês tenham entendido o que eu mostrei um pouco para vocês, tá? E espero que vocês, se tiver alguma dúvida sobre o canal, alguém vai fazer alguma coisa, eu posso mostrar para vocês. Até mesmo, eu vou mostrar para vocês, né? Que eu não mostrei lá no vídeo. Esse daqui é a credencial. Você tem que chegar em uma cidade, então você vai, geralmente nos albergues tem, né, que você compra, que é a credencial do peregrino, né? Então essa credencial, o que você faz? Você preenche os seus dados, né? E aí em cada lugar que você vai passando, você vai carimbando, ó. Esse aqui foi todos os lugares aonde eu passei, tá vendo, ó? Então aqui foi lugares onde eu almocei, os albergues que eu fiquei. Então tem padaria, tem aqui umas coisas, tem bastante coisa aqui, né? Então você vai colocando, porque quando você chega lá, você vai receber, no caso, isso aqui, que seria... tá bem preso aqui, travou mesmo. Aqui, ó. Pronto.
né? Aqui é o certificado de, deixa eu ver, esse aqui é o certificado que você pode querer ou não, quantos quilômetros, né? Esse aqui é o certificado de tantos quilômetros, e esse daqui é a minha Compostela, como peregrino, né? Entendeu? Então é isso aí, só para vocês verem. É muito legal, eu vou colocar isso aqui num quadro junto com as minhas outras caminhadas que eu vou fazer. Isso aqui é, pelo menos um você tem que ter desse aqui. Mas o que é entre os colegas, isso aqui, você tem que ter um pelo menos, né? Que aí você fica um andarilho, fica, tá vendo? Esse aqui todo mundo guarda 7 chaves. Esse daqui que é a credencial, né? Esse aqui eu peguei chuva um dia, acabei pegando até a água, acabou molhando um pouco. Depois eu coloquei dentro de saquinho, né? Mas, né? Falta de experiência, né? Agora a próxima vez coloca dentro de saquinho. Se pegar chuva vai ser meio complicado, né? Tá? Vai acabar pegando umidade e acaba estragando um pouco. Mas foi a minha primeira, eu vou ter muitas dessas, né? Então a gente entre os peregrinos, isso aqui é muito legal, porque isso aqui comprova os lugares onde você foi e tudo mais, né? E eu comprei lá, que eu achei muito legal, esse aqui é um mapa de todos os caminhos. Quero compartilhar isso aqui com vocês, que é muito legal, ó. Todos os caminhos. É ilustrativo, tá? Então você tem um caminho francês, aqui fica Compostela, caminho francês. Eu gostaria de fazer, esse aqui é o principal, né? Esse aqui é o principal, para mostrar para vocês. Esse aqui é o português, nós fizemos de Porto até aqui, tá? De Porto até aqui, mas eu quero fazer esse caminho aqui. Quero ver se eu consigo segurar aqui para vocês. Eu quero fazer esse caminho do norte. Então tem esse caminho que é o primeiro, né, que dá 900 quilômetros, e esse do norte, tá? Ele vem daqui, ó, San Sebastián, sai de San Sebastián e pega toda a costa, né? E aí você vem até Santiago. Então esse daqui é bem interessante, é muito bonito esse daí, que você vai ver. Provavelmente é menos úmido, né? Provavelmente, né? Tem a maresia do mar, tem ali o vento do mar, mas você consegue fazer isso. Então eu queria mostrar essas coisas para vocês. Com certeza eu vou fazer outras, tá? Mas só para poder mostrar um pouco sobre a caminhada, tá? Espero que vocês tenham a vontade de fazer aí, muitos de vocês, se vocês falarem, não, eu preciso fazer, faça. Dá para fazer, tem pessoas que tinham um problema de joelho e devagarzinho conseguiam fazer, mulheres sozinhas conseguiam fazer, crianças eu vi fazendo. Você pode fazer só uma parte, ou fazer só uma cidade, fazer só 100 quilômetros, mas viva a caminhada, porque é muito legal, valeu muito a pena para mim e vou fazer outras. Até a próxima!